Olá, tudo bem com você? É uma honra de você estar me assistindo aqui no meu canal. Aproveite, se puder, se inscreva no canal, o canal está crescendo graças ao seu apoio. E hoje eu quero falar um tema que as pessoas estão perguntando muito para mim, porque assim, no ano passado, eu estava muito preocupada com o 7 de setembro do ano passado e me causou surpresa ver algumas passeatas, especialmente em Brasília, tratando da volta do AI-5, tratando do fechamento do parlamento, as bandeiras e as faixas nas ruas. Eu fiquei muito preocupada, inclusive eu vi cavalaria, eu tinha visto, o sangue me preocupou, até que foi relativamente tranquilo. Aparentemente esse ano parece que as coisas estão um pouquinho mais tensas, então eu falei, bom, deixa eu preparar esse vídeo e vamos analisar juntos, tá bom? 7 de setembro é um dia que a gente pode ficar preocupado? Então vamos lá. Os comandantes das Forças Armadas, eles parecem estar preocupados, pois está sendo marcado via grupos de WhatsApp uma tentativa de golpe e desestabilização daqueles que estariam contra o governo no dia 7 de setembro. O que fica confuso para mim, e acho que para você também, tradicionalmente quem dá um golpe são as Forças Armadas, isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Mas esse 7 de setembro pode haver um golpe diferente com Bolsonaro à frente. Porém, para se dar um golpe, é preciso ter um patrocinador. E aparentemente a gente não está vendo esse patrocinador, que poderia ser os Estados Unidos, por exemplo. Lembrando que eu lembro, acho que 2 a 3 semanas atrás eu vi no feed, eu acho que do Instagram, o filho do Bolsonaro, ele visitou o Trump, né? Mas não sei qual é o intuito dele. Mas a dúvida que fica para os estudiosos é o seguinte, golpe para quê? Contra o quê? É isso que não está claro. Esse golpe é para quê? É contra o comunismo? Esse partido ele é relativamente pequeno ainda no Brasil. É contra o Supremo Tribunal Federal? É contra o parlamento, os vereadores, os deputados, os senadores? Isso que está um pouco confuso. Então, essa confusão que não está dando liga para a gente entender o que se está querendo. É parar com tudo, fechar tudo para só deixar como líder o Bolsonaro? É isso que a gente vai dar uma olhada, então, na análise. O que eu fiz? Eu fiz análise de Brasília e fiz análise de São Paulo. Brasília, a gente sabe que é o reduto dos bolsonaristas, então nós vamos ver as pessoas saindo com as faixas a volta do AI-5, do fechamento do parlamento, isso a gente já sabe. Né? Eu tenho aqui um virgem, e um virgem muito patriota em Brasília, com um Sagitário seguindo os passos do Bolsonaro. Então, os fãs do Bolsonaro, as pessoas de direita, porque na verdade o Bolsonaro ele é de extrema direita, então as pessoas de extrema direita participando nas ruas, nas avenidas lá de Brasília, isso aqui está muito sério, inclusive com um grau, gente, que é um grau do amor das almas gêmeas, eles realmente idolatram o presidente. Então a gente vai ter uma situação até de algumas cenas de total amor pelo presidente, não é que eu estou condenando, é que assim, eu aprendi há 30, 40 anos atrás, até com a querida Hebe, eu lembro dela falando para mim, apesar dela ser amiga do Paulo Maluf, ela falava, nunca defenda um político. E eu sempre me mantenho neutra nesse sentido. No caso aqui, há uma verdadeira idolatria e amor por ele aqui, tá? A gente tem algumas questões de, talvez com água, com jatos d'água, provavelmente a gente pode ter alguma discussão e talvez aí a cavalaria, espero que não, indo contra, porque assim, a cavalaria ela não pega a direita, né? A extrema direita que está passeando. Geralmente alguns manifestantes, esses sim, são tomados por bombas, por cacetetes, pelos cavalos. Aqui aparecem inclusive algumas pessoas machucadas nesses eventos aqui em Brasília, tá? Mas tem uma composição na qual eu volto a falar, assim como eu vejo alguns jornalistas falando, esse golpe, essa tentativa de golpe é para quê ou contra quem? Para mim ainda também não ficou claro. Um Quirón, em Brasília, fala de alguns problemas de saúde, todo mundo passando a mão na cabeça, como se o Covid não existisse, como se os hospitais ainda não tivessem cheios. A gente tem alguma questão talvez de agressões físicas, eu tenho aqui um quadro nesse sentido. Temos participações de mulheres, de crianças, de jovens, de avós, principalmente
bem em Brasília mesmo, bem onde o presidente vai estar. Então, realmente é uma festa em família aqui em Brasília. Fora, a gente pode ter jatos d'água, a gente pode ter a cavalaria tentando fazer algum tipo de pressão para não ter de ordem contrária aqueles que não gostam do Bolsonaro, ter algum sentido, ter alguma coisa nesse sentido de tentar se manifestar. Mas assim, eu não consigo ver nada. O Plutão, ele fala apenas de algum bate-boca aqui das pessoas. Então, as expectativas, algo nesse sentido amanhã, não estou vendo. Chequei São Paulo. São Paulo da mesma coisa, apesar que em São Paulo vai ter quebra-pau, tá? Eu tenho uma coisa mais para esquerda, né? Mais para centro-esquerda. Há manifestações, apesar que a Paulista já estão reunindo nos grupos, né? As pessoas de extrema-direita, inclusive, meu filho até recebeu uma mensagem, até ele falou, nossa mãe, que estranho, pedindo para as pessoas irem armadas, alguma coisa do tipo. É claro que a gente fica preocupado com o que isso pode resultar. E uma outra banda, né, uma outra participação do centro de esquerda, lá no Vale do Anhangabaú, se eu não me engano, e a gente está torcendo para que esses dois grupos não se encontrem, para a gente ter aí uma pancadaria, se bem que São Paulo é mais grave que em Brasília. Brasília parece mais família e em São Paulo mais jovens, estudantes e talvez parta para um choque. Então aqui sim, aqui as questões relacionadas a brigas mais intensas aparecem, mas risco de golpe eu não estou vendo. O que dá um ensejo no mapa, tanto de Brasília, num Plutão na 2 e em São Paulo, um Plutão na 2 também, o que é certo e notório é a desvalorização da moeda do real. Então, esses atos prós e contras estão fazendo com que o real ele acaba se desvalorizando. Aí o que eu fiz? Fiz o mapa da Constituição, que nasceu em 5 de outubro de 1988, em Brasília, e fiz a revolução para 2021 para ver se correria um risco de golpe, se bem que eu acho que está muito confuso espiritualmente ou materialmente. Então a gente tem como trânsito um Urano com Plutão, que são tentativas de mudança, de alterar alguma coisa da Constituição. Vai até janeiro do ano que vem, com Saturno em mau aspecto com Plutão. O mapa vê a Constituição segura, independente e inteligente. A gente vê um Júpiter em bom aspecto com Vênus, que é a valorização da nossa Constituição, por isso eu não vejo risco de nenhum tipo de atentado nesse sentido. Nós estamos com Urano em atrito Lua, que é normal. Se a Constituição fosse uma pessoa, eu diria que ela estaria tendo problemas em casa, e um Júpiter em bom aspecto com Júpiter também, que segue até as próximas eleições. Particularmente, então, para esse dia, então, de 7 de setembro de 2021, não vejo algo que possa preocupar, mas talvez as polícias, uma polícia armada, a cavalaria, isso me preocupa um pouquinho, especialmente São Paulo, mas algo que vá mudar a história do Brasil no 7 de setembro de 2021, muito improvável, muito improvável. Então era isso que eu queria dizer para vocês que me perguntaram tanto, eu estava preocupados, mas podem ficar tranquilos, que as coisas continuam aí com uma certa normalidade. Antes de gravar esse vídeo, apareceu no meu feed também no Instagram, parece que há um resultado de apoio a uma possível tentativa de golpe pelas pessoas da extrema-direita, na verdade, 12% da população. É muito pouco. E, assim, eu não consigo ver realmente nada astrologicamente ou materialmente, algo que venha a trazer um certo distúrbio hoje no Brasil, tá bom? Então fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da análise. Gratidão por um dia de luz.